E a gente tem um futebolzinho no domingo de 5h30 da manhã. E pela misericórdia do Senhor, a gente tem um tempo para orarmos pelas pessoas, né? Pelos colegas que fazem parte do Racha. E como a gente sabe que hoje se comemora o Dia dos Pais, irmãos, quem é pai sabe o sentimento, né, que nós temos pelos nossos filhos, né? E assim eu dizendo para eles que hoje era um dia dos pais serem homenageados, serem lembrados, né, serem festejados pelos filhos. E aí eu falava para eles o seguinte, né, por mais amor que eu ou que qualquer outro pai tenhamos pelos nossos filhos, nada se compara ao amor que Deus Pai tem por cada um de nós, irmãos. Quando eu penso assim, Júlio César e Milena, né, na minha experiência, em pegar Júlio César ou Milena e dar para morrer no lugar de um inimigo meu, irmãos, nem de perto, nem de longe passa tal sentimento. Mas Deus, irmãos, Ele ama tanto o homem, que Ele fez esse sacrifício por cada um de nós. E eu dizia para os meus colegas que o mais triste, irmãos, é que muitas vezes, muitas pessoas não recebem, não reconhecem essa dádiva que Deus Pai deu para o homem. Mas, irmãos, nós reconhecemos. E por sermos gratos, primeiro a Deus que nos concedeu seu Filho Jesus para morrer por nós. E também por Jesus que aceitou tal obediência, né? Foi obediente até a morte, irmãos. E por causa dessa obediência de Jesus Cristo, à vontade de Deus Pai, em nos ter como filhos, foi que Ele pagou esse alto preço por cada um de nós. Então, irmãos, embora aí fora comemora-se hoje o Dia dos Pais, né? E não sermos hipócritas, nós também comemoramos. Mas, irmãos, nada se compara ao nosso Deus e Pai e o seu tamanho amor por cada um de nós, seus filhos, né? E que, irmãos, nós nunca viemos, irmãos, nós nunca possamos negligenciar tão grande amor, irmãos. No nosso dia a dia, antes de qualquer coisa que possamos fazer, que possamos cometer, pensamos nessa mesa, irmãos. Pensemos nessa mesa. Essa mesa, irmãos, ela tem que nos restringir no nosso dia a dia. Essa mesa, ela tem que nos impedir de deixar o nosso velho homem, irmãos, estar sempre atuando. É por esse amor, irmãos, por esse amor, por essa prova de amor que nós devemos viver. Eu louvo ao Senhor pela oportunidade que Ele nos dá de partirmos esse pão todas as manhãs, aos domingos. Porque é uma maneira, irmão, de nós nos recarregarmos, de nós tomarmos tal responsabilidade, irmãos, de vivermos gratos ao Senhor por tal redenção. Eu costumo dizer para mim mesmo, meus irmãos, o seguinte, né? Eu digo assim, o que são 75 anos, né? A média de vida hoje do homem é 75 anos. O que é isso diante de uma eternidade? E hoje, irmão, nós podemos comemorar o fato de termos uma eternidade dentro de nós. E a gente tem tão pouco tempo, irmãos, para valorizarmos isso que o Senhor nos deu, isso que o Senhor, esse preço tão alto que o Senhor pagou por cada um de nós, irmãos. Por isso, irmãos, a importância de nós lembrarmos do que o Senhor fez por nós, para que nós possamos fazer a nossa parte, irmãos. E o que o Senhor quer de nós, irmãos, é que nós valorizemos cada vez mais a obra que Cristo fez por nós e a presença de Deus Pai. Então é nesse sentimento, irmãos, que eu chamo Ian e Josinaldo para orar aqui pela mesa. E encorajo, irmãos, a todos os irmãos, que esses símbolos, irmãos, não fiquem apenas restritos a esse momento dos domingos, né? Mas que nós possamos viver, irmãos, por meio daquilo que o Senhor fez por nós. Amém. Amém. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor, nessa manhã, Senhor, o primeiro dia, ó Senhor Jesus, Senhor, nos apresentamos a Ti. Ó Senhor Jesus, apresentamos o nosso corpo, Senhor, como um sacrifício vivo, Senhor, santo e agradável a Ti. Ó Senhor Jesus, Senhor, nessa manhã, ó Senhor Jesus, Senhor, que o primeiro dia, Senhor, também nos apresentemos aquele que é o primeiro, Senhor Jesus, Senhor, o primogênito de toda a criação. Ó Senhor Jesus, Senhor, muito obrigado.
Senhor, obrigado por tal oportunidade. Senhor, e nessa manhã, Senhor, poderíamos estar em tantos lugares, Senhor, mas nós escolhemos, Senhor, porque o Senhor nos escolheu, Senhor Jesus, Senhor, estarmos aqui, Senhor, não individualmente, Senhor, mas um corpo coletivo, Senhor Jesus, Senhor, nos apresentando a Ti, ó Senhor Jesus, por Senhor, nessa manhã, Senhor, também reconhecemos, Senhor, que sem a Sua pessoa, sem essa obra maravilhosa, Senhor, isso seria impossível a nós. Ó Senhor Jesus, por Senhor, nessa manhã, Senhor, nos apresentarmos a Ti, Senhor, se derrama como libação sobre nós. Senhor Jesus, Senhor, que essa manhã, Senhor, do Deus Pai, de fato possa se agradar de nós. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor, muito obrigado. Ó Senhor Jesus, Senhor, abençoa, Senhor. Senhor, abençoa esses símbolos. Ó Senhor Jesus, Senhor, que não seja apenas isso, Senhor, mas que o nosso viver, Senhor Jesus, Senhor, a partir de quando sairmos daqui, Senhor, possamos estar claro quanto a isso. O Senhor morreu por nós, o Senhor pagou um alto preço, seu único filho, o Senhor se entregou por nós, Senhor Jesus, derramou o seu sangue, Senhor, naquele dia sozinho. Ó Senhor Jesus, o Senhor não recuou. Ó Senhor Jesus, Senhor, muito obrigado. Senhor, quem éramos, Senhor, mas o Senhor nos amou. O Senhor derramou o teu próprio sangue, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, Senhor, que de fato, Senhor, o Senhor nos ajuda, Senhor, Senhor, a honrar tal realidade. Senhor Jesus, Senhor, fomos comprados, Senhor, comprado com alto preço. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor, abençoa, Senhor. Senhor, abençoa esse pão, Senhor, abençoa esse cálice. Senhor Jesus, Senhor, que nessa manhã, Senhor, ao bebermos isso, Senhor, e ao comermos isso, Senhor, possamos lembrar de Ti. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, Senhor, de fato, Senhor, nosso coração é de gratidão, Senhor, por você ter nos escolhido, Senhor, antes da fundação do mundo. Ó Senhor Jesus, Senhor, estamos aqui nessa manhã, Senhor, não baseado em nossa justiça, ó Senhor Jesus, Senhor, mas naquele que foi à cruz, Senhor, e derramou seu próprio sangue, Senhor, por todos nós. Ó Senhor Jesus, nos libertou do império das trevas. Ó Senhor Jesus, nos transportou, Senhor, para o reino do Filho do seu amor. Senhor Jesus, que nessa manhã, Senhor, possamos ter essa realidade, Senhor, que viemos comer e beber do Senhor, Senhor, refazer a nossa força, Senhor, para viver no dia a dia. Sabemos que Tua palavra nos fala que os dias são maus. Ó Senhor Jesus, nós possamos lembrar de Ti, Senhor, não só nessa manhã, Senhor, mas todos os dias. Senhor, venha nos fortalecer. Senhor Jesus, abençoa-nos, Pai. Perdoa nossos pecados, que o Teu sangue precioso possa nos purificar nessa manhã. Que possamos estar limpos diante de Ti. Senhor, sem nenhuma acusação do Teu inimigo. Senhor Jesus, somos convidados Teu, Senhor, que essa manhã possamos tocar no que Deus é, no que Deus fez. Ó Senhor Jesus, Senhor, por isso te damos graça por esse pão. Senhor, é uma prova do Teu amor para conosco. Também desse cálice. Ó Senhor Jesus, essa mesa é uma mesa de amor. Senhor, não é uma mesa de condenação. Senhor Jesus, por isso muito obrigado. Senhor, louvado seja o Teu nome. Aleluia. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, enquanto partimos o pão, vamos desfrutar do hino 116. Som. Amém, Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus.
Senhor Jesus. Senhor, nós te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos por essa manhã. Ó Senhor Jesus, te agradecemos principalmente pela tua obra, pela tua redenção. Ó Senhor Jesus, pelo teu plano eterno e por podermos fazer parte dele. Senhor, nós te glorificamos pelo teu chamamento. Ó Senhor Jesus, o Senhor continua sendo conosco. Conclua a tua obra em cada um de nós. Senhor Jesus, a Nova Jerusalém é a tua meta. Nós somos um contigo no teu propósito. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém, meus irmãos. Louvado seja o Senhor. Vamos fazer só um recorte da palavra de ontem, tá certo? Palavra muito abrangente, né? Muito rica, mas o nosso objetivo nessa manhã é tocar num ponto específico que o irmão Chico ontem já havia tocado, principalmente no final, mas a gente vai procurar só entrar mais um pouquinho para encorajar, para que nós possamos sair daqui com mais fé. Amém? Amém? Mais convictos e mais certos do propósito de Deus para nossas vidas. Amém. Louvado seja o Senhor. Vamos ficar de pé e vamos ler, ruminar um pouco. Primeiro Efésios capítulo 5, versículos 31 e 32. Efésios 5, 31 e 32. Senhor Jesus, diz assim: eis, sim, pode continuar. Eis, porque, sim, grande a Cristo, aleluia. Hebreus capítulo 2, versículos 5 a 7. Senhor Jesus. Hebreus 2, 5 a 7. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo: que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites. Fizeste-o por um pouco, sim, sobre as obras das tuas mãos. Aleluia. Podem sentar, irmãos. Senhor Jesus. Irmãos, é importante, esse capítulo 7 de 1 Coríntios, é importante nós tocarmos no espírito de quem escreveu esse capítulo. Isso é bastante importante para que nós possamos ter uma compreensão e um entendimento e uma visão mais profunda e real do que essa epístola, ou mais especificamente falando, esse capítulo fala para nós. Quem era Paulo? Como nós vimos ontem, esse capítulo, no primeiro versículo, Paulo começa dizendo: diante do que me escrevestes, né? Quanto ao que me escrevestes, e ele já começa respostas. Então, é de fácil dedução aqui, irmãos, que os coríntios escreveram algo para Paulo, indagando a ele acerca do tema. E o tema é o casamento. Está bem claro aqui, não é? Perguntaram para Paulo. Então é importante a gente entender e tocar no espírito de Paulo e no espírito dos coríntios. Diante das respostas de Paulo e diante do que nós conhecemos de Paulo, nós já tocamos num fato. Paulo era uma pessoa absoluta por Deus. Ele rejeitou uma série de coisas para ganhar Cristo. Então, Paulo era um homem que tinha uma visão muito clara, definida. Ele tinha um propósito na vida dele, que era o propósito de Deus. Por isso que nós vamos ver
a preocupação de Paulo, quando se refere a casamento, que a preocupação dele, irmão, maior, irmãos, era de que ao casar-se, nós nos distraíssemos e perdêssemos o foco. A essência desse capítulo é essa. Paulo, como uma pessoa que era absoluta por Deus, para fazer a vontade de Deus, a preocupação dele era que, quando os irmãos se casassem, pudessem se distrair. Por outro lado, nós temos os coríntios, que era um povo filosófico, irmãos. Era um povo que valorizava demais o conhecimento. Tanto é que é o tema da próxima mensagem, né? Os gregos buscam sabedoria. E na outra vai ser, os judeus pedem sinais. Então são povos com características particulares. É importante entender isso para que nós possamos ter uma visão mais rica das Escrituras. Então, um povo filosófico é um povo que questiona, que indaga. A nossa sociedade hoje, principalmente nos meios acadêmicos, culturais, né, é constituída por pessoas que buscam conhecimento. E eles filosofam, não sei nem se a palavra é essa. Tudo é muito complicado, porque tudo é preciso que haja uma definição lógica, uma explicação racional para tudo. Então os coríntios eram essas pessoas que perguntavam, que filosofavam muito, perguntando para Paulo a respeito de uma série de coisas. Mas o irmão Chico ontem foi muito feliz e eu fui muito encorajado. Existe algo geral e existem pontos específicos. Se nós formos nos prender a esses detalhes, vai causar uma confusão e nós vamos perder o alvo, que é o geral. O geral é o que é importante, e não as exceções. A nossa tendência natural é nos apegar às exceções. E aí começam as divergências. Casa, pode casar de novo, não pode. O propósito não é esse. Existe um princípio básico. Casou para o resto da vida, para fazer a vontade de Deus. Então é esse o contexto aqui desse capítulo, tá bom? Mas voltando aqui para Hebreus, irmãos, nós temos dois aspectos, antes de entrar na questão do casamento, como o objetivo do casamento, nós temos dois aspectos que nós precisamos considerar. E esses dois aspectos aqui, vamos dizer que é o fundamento dessa palavra e precisa ser o fundamento de nossas vidas. Nós temos aqui duas eras. O mundo que há de vir denota que existe um mundo hoje. Esse é o primeiro aspecto que eu quero tocar com vocês. A palavra mundo, todos vocês já sabem, pode ser cosmos ou pode ser aion. Cosmos, sistema. Aion, o sistema agora. Né? Eu vou comparar aqui como aquele filme de Matrix. Lembra? Os personagens? Que eles sofriam um tiro, se dissolviam, depois voltavam de novo. Né? É como uma massa, melhor dizendo, você dá diferentes formas. Já viram isso? Barro. Você pode fazer um monte de coisa com barro. O mundo é assim. É esse barro. Mas ele tem diferentes manifestações, diferentes formas, de acordo com a era, com o tempo. Esse é o aion. É o mundo, mas é o mundo hoje. Então, irmãos, se nós temos duas eras aqui representadas, nós temos o mundo agora e o mundo que há de vir. Tá certo? O mundo que há de vir, ele será constituído por quem? Ele não será governado por anjos, mas será governado por Cristo e quem? Os vencedores. Tem uma série de versículos que mostram isso. Eu só vou trazer alguns aqui por causa do tempo. Em Apocalipse. Abra aí Apocalipse, capítulo 2, versículos 26. Esses dois capítulos de Apocalipse mostram para a gente uma profecia que mostra a história da igreja em vários recortes de períodos históricos. E em todos eles existia aquela porção remanescente, os vencedores. E aqui no capítulo 26 no versículo 26 do capítulo 2,
ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Então, a igreja, lembre-se da figura do capítulo 12, a mulher, o filho varão. Então, dentro de todo o povo de Deus, existe esse grupo, os vencedores, e a eles será dado uma porção especial, autoridade sobre as nações. Vamos agora no capítulo 3, versículo 11, que diz: venho sem demora. Não, desculpa. Capítulo 3, versículo 21. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim também eu venci e me sentei com meu Pai no meu trono. O trono denota autoridade. Ao vencedor, não serão para todos, mas aquele que vencer. Amém? Senhor Jesus, capítulo 20 e versículo 6. Capítulo 20, versículo 6. Senhor Jesus. Capítulo 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Aqui teria uma série de coisas para falar, mas por causa do tempo a gente vai só tocando nos pontos principais. Esses vencedores governarão, sentarão ao lado do trono, governarão as nações, terão autoridade e eles reinarão com o Senhor 1000 anos. Então, irmãos, a esse grupo é dado a eles, há uma herança especial para eles, não só a salvação ou a Nova Jerusalém, mas um recorte de 1000 anos, que a Bíblia chama de reino, que a Bíblia chama de galardão, e que a Bíblia também chama de porção especial em Hebreus. Então vejam, irmãos, que esses 1000 anos, esse recorte, essa porção, esse galardão, não será dado para todos, mas para aqueles que vencerem. Mas vencerem o quê? É preciso vencer algo. É preciso pagar um preço. Por isso a palavra galardão. É diferente de salvação. Salvação é dom gratuito. É só crer. Galardão é uma conquista. Você tem que vencer. Eu tenho que vencer. Senhor Jesus. Esse era o encargo de Paulo. Produzir vencedores. Senhor Jesus. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Senhor Jesus, 2:9. Traz aqui uma tentativa de explicar mais ou menos o que nos espera, ou mais ou menos aquilo que o Senhor tem destinado aos vencedores. Ele diz aqui no capítulo 2, versículo 9, Senhor Jesus, diz aqui, está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Para aqueles que o amam. Todos os crentes amam. Só que o amor, dependendo da intensidade da relação, ele pode ser mais profundo, ele pode ser menos profundo, a ponto de você dar a sua própria vida, de você se sacrificar ou sacrificar uma série de coisas por alguém. Pode ser o amor fraternal, pode ser o amor eros, desejo,
e pode ser o amor ágape. A Bíblia traz esses 3 amores. Senhor Jesus. 2 Coríntios capítulo 5. Oh, Senhor Jesus. 2 Coríntios capítulo 5. A partir do versículo 5. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos, entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Louvado seja o Senhor. Então o reino é uma questão de viver, de como nós vivemos e do que fazemos ou deixamos de fazer com o nosso corpo. Senhor Jesus, o reino precisa ser conquistado. Isso depende do seu esforço, do meu esforço. O que nós podemos fazer é buscar, o resultado vem de Deus. Mas a busca parte de nós. Amém, meus irmãos? Senhor Jesus, vocês devem estar se perguntando, sim, beleza, 15 minutos já se passaram. E o casamento aí, meu irmão, cadê? Hã? Isso tem tudo a ver, não sei se vocês estão tocando, né? Irmãos, existe algo mais humano do que casar-se? Casamento faz parte da vida humana. Falou em casamento, todo mundo espera, sonha, almeja um dia encontrar com alguém e casar-se. Principalmente na adolescência, no início da juventude, né? Existe a literatura com os contos de fada, um homem, um cavalheiro branco de olhos claros, né? Num cavalo, o vento batendo, ele chegando e descendo do cavalo. Existe toda uma cultura, né? A lógica do mundo, ela sempre vai se opor à lógica de Deus. A lógica do mundo é nessa direção. A felicidade, né? Felicidade. Eu vou ser feliz quando eu encontrar minha alma gêmea. É isso que o mundo ensina, prega, doutrina. Só que a vida humana ela está inserida nesse contexto desse mundo que é um mundo passageiro. Independentemente da circunstância, Gálatas capítulo 5, o Senhor fala que esse mundo é um mundo tenebroso. É um mundo maligno. Mas ao mesmo tempo, o Senhor fala em João 17, vamos ver aqui. Eles não são desse mundo, nós não somos desse mundo. João capítulo 17, João Evangelho. Senhor Jesus. João 17, versículo 14. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Senhor Jesus. Então o casamento, irmãos, ele está inserido nesse contexto mundano. E agora eu vou tocar num ponto bem interessante. Paulo no capítulo 7, se vocês lerem com cuidado, vocês vão perceber que quando Paulo se refere ao casamento, ele se refere a enredar-se no mundo. Quando ele fala do casamento, ele fala do casamento como uma maneira ou uma possibilidade de nos enredarmos com este mundo. Por quê? Porque o mundo entrou, ou tende a entrar, ou
pode entrar nos casamentos cristãos. O homem vai só se preocupar em satisfazer a mulher, e a mulher vai só se preocupar em satisfazer o homem. E assim eles vão se enredar cada vez mais, se envolver cada vez mais e perder o objetivo. Senhor Jesus. O Senhor, Ele fala aqui, em João 7, que não orou para o Senhor nos tirar, João 17, nos tirar do mundo, mas nos livrar do mal. Por quê? Porque é nesse mundo que nós seremos testados, preparados e aprovados. Mesmo nesse contexto mundano, o Senhor nos colocou para que nós possamos vencer. E é o mundo que nós precisamos vencer, para que possamos ser vencedores. Senhor Jesus. Aí entra qual a visão que nós temos, qual o propósito que nós temos e com que objetivo nós temos em nos casar. Desejamos nos casar com que meta, com que objetivo? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Para ser vencedor? Para vencer? Foi para isso que o Senhor instituiu o casamento, irmãos. Porque o Senhor sabe que nós somos imperfeitos, incompletos, e nós precisamos uns dos outros para sermos vencedores. O casamento não é um alvo. Como o Ian falou para a gente ali, na sexta-feira à noite. O casamento é um paliativo. Aí eu falei para ele, Ian, o casamento é uma muleta. Não foi? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Senhor Jesus, eu estou tirando todo o romantismo aqui, né? Irmãos, se nós não tivermos cuidado, nós vamos nos enredar facilmente e viver em função de nós mesmos. O casamento proporciona isso, ou pode proporcionar isso. Desde que não tenhamos uma visão, um propósito claro acerca do objetivo do casamento, facilmente nós vamos nos distrair e vamos só nos preocupar e vamos viver em função disso, de buscar as coisas dessa terra, de satisfazer uns aos outros. Essa tem sido a realidade de muitos. Por isso, tantos divórcios. Por quê? Por mais que você se esforce para agradar o seu cônjuge, você não vai conseguir agradá-lo. Pode agradá-lo em algumas situações, em outras não. Porque a necessidade real, o que verdadeiramente satisfaz, não é a verdadeira felicidade. Não consiste em você tentar agradar, em tentar satisfazer. Nós somos assim por natureza. Eu sonhava em ter um carro X, tive, agora eu quero o carro X, Y. Né? Depois você consegue aquele carro X, Y, você vai querer o carro X, Y, Z. Porque você vai ver que aquele carro X, Y não era aquilo que você imaginava. Ah, você sonha em casar com um irmão, uma irmã assim, assim, depois você casa, conhece, imagina, depois de um tempo de convivência, você, poxa vida, não é bem aquela pessoa. Ou seja, é a nossa constituição. Se nós formos viver em função disso, nós vamos ser eternamente pessoas insatisfeitas e vamos nos enredar cada vez mais nisso. E nunca vamos conseguir. Porque a satisfação, a felicidade, o propósito não consiste nisso. É isso que ensina o mundo. Em viver
para satisfazer o outro. Só que na lógica de Deus, primeiro você satisfaz a Deus e é produzida a felicidade. Primeiro, Deus. O resultado, você vai ser feliz. Senhor Jesus. É isso que o mundo não aceita. Por quê? Porque existe, irmãos, uma oposição. O diabo é o inimigo de Deus. Ele faz tudo, sempre se opõe a Deus. O mundo odeia o Filho. O mundo, o cosmos, a ciência, a filosofia, a arte, o entretenimento sempre vai se opor ao Filho. E a carne sempre milita contra o Espírito. Senhor Jesus. Então vejam, é um conflito eterno. É um conflito eterno. O mundo sempre vai se opor, irmãos, ao Filho, ao propósito de Deus, sempre com doutrinação, com ensinamentos que se opõem a Deus. Senhor Jesus. Por isso que Paulo, respondendo aquelas perguntas, tirando aquelas dúvidas, sempre mostrando, não perca o foco. Não perca o foco. Não perca o objetivo. Qual é o nosso objetivo? O nosso foco? Reinar. Ser vencedores. Senhor Jesus. E o casamento, irmãos, é uma excelente oportunidade para que vencedores possam ser produzidos. Senhor Jesus. Desde que tenhamos visão. Desde que tenhamos visão. Se você tiver uma visão e se deixar subjugar por essa visão, porque não é só tê-la, tem muitos que têm, mas não se submetem a ela, não é? Mas se nós temos uma visão e somos governados por essa visão, Senhor Jesus, o casamento será uma bênção para nós. E nele, nessa esfera, será produzido vencedores. Senhor Jesus. Visão, né? Quando se fala em visão, casamento, um dos pontos fundamentais que a gente não pode esquecer. Ela, de novo, a cruz. Senhor Jesus. Sem ela, não há vencedores, não há vitória. Não é? Sem tomar a cruz, sem ter essa disposição de negar a si mesmo, não há como vencer, irmãos. E no casamento isso é rotineiro, né? Diariamente, constantemente. É uma excelente oportunidade para que possamos vencer. Amém? Vamos aqui em 1 Coríntios, rapidamente. Ó Senhor Jesus, o casamento foi instituído por Deus, irmãos. Capítulo 7, a partir do versículo 29, Senhor Jesus, Paulo diz aqui, ó: isto porém vos digo, irmãos, o tempo se abrevia, apressa, não perca tempo, não se distraiam, né? O tempo se abrevia. Em outra passagem ele fala, desperta tu que dormes. É um clamor aqui, né? Olha, vocês ficam se distraindo com uma série de coisas. Rapaz, olha, mantenha o foco. O tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como se não fossem. Ou seja, você não viver preso àquilo, voltado só para aquilo, vivendo só em função daquilo. Use o teu casamento como uma ferramenta para ser vencedor. Usa a esfera do teu casamento para servir a Deus. Senhor Jesus. Aí ele continua. Mas também os que choram como se não chorassem, e os que se alegram como se não se alegrassem,
e os que compram como se nada possuíssem. Viver nesse mundo, irmãos, com os olhos voltados para o céu, sem perder o foco, o mundo que há de vir, sem perder o objetivo. Tudo que o Senhor nos dá é para que nós possamos ser felizes, como o Chico falou ontem à noite. Porque a felicidade, essa sensação de felicidade, o irmão fala no alimento diário, vai nos dar uma esfera positiva para servir o Senhor. Amém, irmãos? Esse precisa ser o nosso objetivo, servir o Senhor. 31. E os que se utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência desse mundo passa. Senhor Jesus, o que realmente eu quero, olha só o que ele diz aqui, ó. Olha a preocupação do apóstolo aqui. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar o Senhor. Essa era a preocupação dele. O que ele mais queria era que os irmãos não se enredassem, não perdessem o foco, não se distraíssem. Por isso que nós precisamos ter muito cuidado, né? Mas o que se casou cuida das coisas do mundo, olha só, de como agradar a esposa. Quem está casado, cuidar das coisas do mundo. O Senhor fala, filhinhos, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Então nós temos dois elementos aqui, né? O mundo e as coisas. Que coisas são essas? Está lá em 1 João. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Essas são as coisas do mundo. Ou seja, concupiscência. O que é concupiscência? É um desejo. É uma cobiça. É um forte desejo. Concupiscência dos olhos, coisas exteriores, objetos exteriores. Né? Pode ser um bem material que você cobiça, deseja, agora vou viver em função de conseguir isso. Esquece de tudo e agora vou, trabalhar, vou me envolver de corpo e alma no trabalho para conseguir realizar a concupiscência dos olhos. A concupiscência da carne interior. É algo interior. A nossa carne é corrupta, o corpo desta morte, né? Paulo fala aos Romanos. Gênesis capítulo 2. Adão comeu do fruto, a natureza maligna entrou na nossa carne. Essa concupiscência da carne são coisas interiores. Desejo de ser reconhecido, desejo de ser famoso, de ser respeitado, de ter um status na sociedade, né? A soberba da vida, sucesso, vaidade. Então essas coisas são as três coisas que há no mundo, né? Aí o que é que Satanás faz? Ele vai usá-las para nos atrair. Ele faz isso. Ele usa objetos externos a nós, a nossa natureza caída, a nossa ambição, para nos enredar, para nos prender, para nos fazer desistir e nos fazer perder o foco, o objetivo. Senhor Jesus, que o Senhor salve nosso casamento, que o Senhor preserve o nosso casamento no propósito, dentro do propósito eterno de Deus, buscar o mundo que há de vir, o galardão, o reino. Senhor Jesus, é esse o encargo que nós precisamos ter e cultivar no nosso casamento, irmãos. Não perca o foco. Amém? Amém. Senhor Jesus, para aqueles que já são casados, para aqueles que vão casar, tenham isso guardado nos corações. E ele continua aqui no versículo 34. E assim está dividido. Olha, vai ter que cuidar das coisas do mundo e servir a Deus. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa.
assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, olha só, de como agradar ao marido. Digo isto em favor dos vossos próprios interesses. Não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para o que é decoroso e vos facilite o consagrar-vos. Desimpedidamente, essa palavra é sem distração no original. Sem distração. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Sem distração ao Senhor. Ó Senhor Jesus. Irmãos, esse é o encargo. Que nós precisamos estar cientes. Nosso casamento é como um jardim que precisa ser cultivado com esse propósito. E agora eu vou abrir um parênteses aqui, já está chegando perto do final. Eu vou dar um testemunho pessoal. Vou até chamar a Cleidiana aqui para dar um testemunho também. Um minutinho. Um minutinho. Irmãos, olha só. Eu vou falar isso aqui, mas por favor. Eu vou falar isso aqui, mas por favor, entenda o que eu estou dizendo. Terapia é positivo. Existem livros que vendem muito falando de casamento. Autores aí que enriqueceram falando sobre casamento. Mas não vai resolver não, irmãos. Pode ajudar. Mas, irmãos, sabe o que é que vai resolver teu casamento? Que vai dar um pontapé positivo do teu casamento? Serve o Senhor, irmãos. Se envolve. Se envolve com os encargos da igreja. Não é isso, Joab? Essa é a nossa experiência, irmãos. Vai lá para a Lagoa Nova, ajudar os irmãos. Senhor Jesus. Não é? Vamos servir o Senhor na igreja, irmãos. Irmãos, eu garanto a vocês. Vocês vão ser felizes. Existem terapias, existe uma série de coisas que pode ajudar, não estou dizendo que não pode, não. Mas aquilo que vai dar uma alavancada no casamento, que vai fazer a diferença, meu irmão, minha irmã, é você viver servindo o Senhor. Senhor Jesus. E dentro dessa prática de servir, existem coisas positivas, irmãos, que precisam ser praticadas por nós. Irmãos, nós precisamos orar juntos, irmãos. Irmão, ore com sua esposa. Irmã, ore com seu marido. Isso é salvação. Tem microfone aí? Um minutinho, tá? Por causa do tempo aqui que eu vou ter que encerrar. Tá aqui. Olha, só a sua experiência. Amém. Assim, eu vou ser bem rápida, mas a gente passou muitos anos reunindo, certo? E num determinado ano, mais especificamente em 2011, nós fomos para a primeira conferência em Sumaré. O Senhor tocou no nosso coração, a gente foi. E lá o Senhor falou fortemente para nós, tanto para mim como para ele. Como é que vocês estão vivendo a vida da igreja? O que é que vocês estão fazendo com o casamento de vocês? Sim. Qual o testemunho que vocês estão dando para as filhas de vocês? E o Senhor mostrou para a gente que a gente precisava se envolver com a obra do Senhor. Irmãos, eu passei anos, eu e a Adriana, a gente passou anos tentando ser felizes. E a gente não conseguia. Pelo contrário, quanto mais a gente tentava, mais a gente brigava. E a gente chegou até a falar em separação. Brigava tanto, mas e agora? Né? E o Senhor mostrou para a gente que o ponto era esse. Era servir como casal. Amém. Nós somos a expressão de Cristo e a igreja. Amém. Se a gente não tiver isso em mente, colocar nosso casamento como modelo daquilo que Cristo nos deu, não vai dar certo. A gente procurou por anos ser felizes e não conseguimos. Quanto mais tentávamos, mais dava errado. E quando a gente começou, de fato, a se envolver como casal, quando a gente começou a servir juntos e começou a enxergar que era assim que a gente ia encontrar a felicidade, irmãos, eu garanto a vocês, nós nos tornamos pessoas felizes.
O nosso casamento hoje é para o Senhor. Amém. É para o serviço ao Senhor. Só assim a gente vai conseguir ser feliz. Então aqui eu abro um parêntese para as irmãs. Não tentem disputar com o Senhor. Não tentem. Se o seu esposo quer se envolver, se envolva junto com ele. Sirva junto com ele. O encoraje a servir cada vez mais. Porque cada vez mais, quanto mais a gente se envolve com as coisas do Senhor, mais felicidade nós vamos ter. Nós vamos ter satisfação, gozo com as coisas do Senhor. Não tem porção mágica. É o Senhor na vida do casal. É o que vai trazer de fato essa felicidade. Amém. Senhor Jesus, esse espaço de tempo aí foram 10 anos, tá, irmãos? A gente reunia. Depois da conferência, a gente se envolveu, começou a se envolver. E algo que foi uma bênção na minha vida foi o serviço de jovens, né? A gente mergulhou no serviço de jovens por intermédio do Espírito Santo e da irmã Viviane. Né? E tudo ali começou e foi algo assim divino. E vieram muitas bênçãos na minha vida em todos os aspectos, né? Até na vida profissional, a vida amorosa. Porque quanto mais a gente se envolvia, mais Deus se derramava para nós. Quanto mais a gente não tinha tempo mais, era só o Senhor né? E eu conseguia as coisas que eu queria. Coisas que eu queria no passado, que eu me esforçava e eu não conseguia. Olha só que coisa. Aí eu não tinha mais tempo para estudar, estudava pouco e Deus me deu. Por quê? Porque eu me envolvi com as coisas do Senhor. Ele abençoa, irmãos. Às vezes a gente fica, não vou para a reunião, vou me esforçar. Irmãos, é algo divino, é Deus que faz. Não é nós, não somos nós. Né? Mas olha, eu vou só ler aqui rapidamente uns trechos do alimento diário da sexta-feira, tá? Ele diz isso assim, ó: o casamento visa servir a Cristo e a igreja. Amém? Não é apenas para ser um casal feliz para sempre, com um viver voltado somente para seu bem-estar. Há muitos cursos no meio secular e no meio cristão que promovem a felicidade no casamento. No entanto, é necessário, acima de tudo, valorizar a palavra profética de Deus, que tem brilhado em lugar tenebroso e resplandecido em nosso coração, até se tornar dia perfeito. Essa frase me impactou. Eu até coloquei lá no grupo. O casamento verdadeiramente feliz é resultado de servir a Deus e a seu povo. Isso aqui é a minha experiência. E vai ser, creio que é de muitos aqui, e pode ser também a daqueles que ainda não experimentaram. O Senhor precisa de casamentos ou de casais produtivos, que sirvam juntos em oração, na pregação do Evangelho e nas reuniões de grupo familiar. Os casais necessitam dobrar os joelhos, a fim de dar frutos para Deus, até mesmo em cachos, multiplicando as pessoas que estão sob seu cuidado. Devem abrir seus lares às reuniões da igreja. Casais com essa característica ajudarão a igreja a crescer espiritualmente e em número. Haverá multiplicação pela prática desses casais em obediência à palavra profética. Deus se alegra ao ver casais que o servem unidos e com o propósito de fazer sua boa, agradável e perfeita vontade. Louvado seja o Senhor. Irmãos, 1 Coríntios capítulo 7, nós vemos a preocupação do apóstolo, né? Daqueles que se casassem e procurassem se envolver só com as coisas do mundo. Mas como o Chico falou ontem, foi uma abordagem específica. Em relação aos Efésios, já foi outro falar. Por quê? Porque se os coríntios tivessem a visão que nós temos hoje, essa visão que foi falada nessa manhã, Paulo não haveria necessidade de escrever essas palavras. Vocês creem nisso? Amém. Por que Paulo falou essas coisas no capítulo 7? Porque os filósofos gregos coríntios estavam perdidos, sem propósito. Mas se Paulo tivesse encontrado uma igreja como a igreja em Campina Grande, muito ciente, com a visão muito clara do objetivo do casamento, que é buscar o mundo que há de vir, irmãos, Paulo teria dito assim, possivelmente Paulo teria dito: case, meu irmão e minha irmã, sirva o Senhor. Amém. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Ficou claro? Amém. Ficou claro mesmo? Amém. Essas palavras de Paulo foram escritas
porque não havia visão, irmãos. Os irmãos não tinham uma visão divina do casamento. Mas nós que a temos, louvado seja o Senhor. O casamento é para que nós possamos ser vencedores. E nós encorajamos os irmãos a casarem. Amém? E o que eu estou dizendo aqui é que possivelmente Paulo, se estivesse no nosso meio hoje, diria a mesma coisa. Amém? Jesus é o Senhor. E aí? Compartilhar? Vamos compartilhar as experiências. Jerusa, Ian, Sonali, Joabe, Ruama.